Bom dia, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo. Hoje a nossa conversa, é sobre a terceira geração modernista no Brasil, uma geração tão importante que teve na prosa e na poesia nomes fortes, nomes relevantes, nomes significativos, e que é considerada para alguns, o final do modernismo no Brasil. Outros acham que não, que o modernismo no Brasil terminou em 1960, que a partir dali é já a idade contemporânea, mas não importa muito, isso não é o relevante da temática em si. O importante é a gente imaginar que nomes fortes, que nomes bacanas surgiram nessa terceira geração, a geração de 45, e que eles trouxeram uma prosa urbana, uma prosa rural, uma prosa intimista, uma poesia que voltada mais a uma tendência mais clássica, uma linguagem mais formal. Então, é um conjunto de características aí muito relevantes para essa fase da literatura no Brasil. Como sempre, nós temos aí a apostila 4, página 133, exercícios 3 e 4, para a gente continuar praticando, A terceira geração, pessoal, modernista, chamada de terceira fase do modernismo, ou também chamada de geração de 45, ela começa em 1945 e vai até 1980. Embora, como eu disse para vocês, alguns digam que não, que o fim do modernismo foi em 1960, que outros acham que o modernismo está aí até os dias atuais. Mas o importante é que a gente olhar para essa fase e entender que esse grupo de artistas ele teve uma atitude mais formal, que de uma certa forma em oposição àquele caráter contestador, eufórico, radical, que surgiu lá no início da Semana da Arte Moderna de 1922. Necessário naquela época, sim, então era uma quebra de paradigmas, mas essa terceira fase é uma fase mais tranquila nesse sentido, de tendência a um formalismo maior. Alguns também dizem que essa fase é a fase menos conturbada, embora eu particularmente não concordo com isso, que se a gente pensar que nós temos aí nesse período o fim do Estado Novo, a implementação da ditadura de Vargas, o final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, então, início da corrida armamentista. Então, falar que esse período é menos conturbado, na minha opinião, é no mínimo assim, questionável, Mas a gente pensa aí que essa literatura ela acontece aí nesse contexto histórico, de término do Estado Novo, de implementação da ditadura de Vargas, o fim do sistema totalitarista do nazismo, a Guerra Fria, a corrida armamentista, tudo isso aí acontecendo no Brasil e no mundo. Por isso a tendência que a gente tem aí, ao mesmo tempo do regionalismo, mas também tem um universalismo. Algumas características são muito importantes de serem observadas nessa terceira geração, ou seja, a volta do academicismo, ao retorno ao passado, ou seja, volta-se a beber em fontes, em cânones, em padrões, É uma oposição da liberdade formal, ou seja, há uma tendência dos escritores a quererem uma formalidade na estrutura, tanto na poesia quanto na prosa, Há também aí um certo experimentalismo, então começa-se a criar a literatura ficcional, vamos dizer assim, o realismo fantástico, Há também, como eu disse para vocês, essa questão do retorno ao passado, retorno à forma poética, valorização da métrica, da rima, o uso de sonetos, que são 2 quartetos e 2 tercetos, forma fixa, influência do parnasianismo, do simbolismo. Aí a gente vai perceber uma linguagem inovadora e um detalhe muito interessante, o uso de muita metalinguagem, Ou seja, o código explicando o código, as palavras se explicando. O regionalismo universal, aí é interessante a gente observar quando a gente fala isso. Regionalismo universal, fica parecendo que é contraditório, paradoxal. Não, mas é porque ele está falando do homem do interior, do homem local, mas com temas que são caros a qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, Essa temática social, essa temática humana, E uma tendência também para uma linguagem mais objetiva. Nós vamos ter na nossa prosa do modernismo, várias tendências. Então a gente vai ter a prosa
urbana, que vai ambientar na cidade, chamar a atenção para a cidade, em detrimento do campo. Aí a gente tem um nome muito importante que eu gosto muito, né, da Lígia Fagundes Telles, tem um livro dela que chama Venha Ver o Pôr do Sol. Quem não leu, leia, porque vale a pena, né? A prosa regionalista, aí não tem como não falar de Guimarães Rosa, né? Então, que vai falar do aspecto do homem inserido no campo, né? Então, Guimarães Rosa é um nome fundamental quando a gente fala de regionalismo universal. Também temos aí a prosa intimista, né, de Clarice Lispector e também de Lígia Fagundes Telles. Esse ano, eu acredito, né, que Clarice Lispector possa aparecer no Enem, 100 anos de Clarice Lispector, né? E a poesia modernista, né, que vai ser uma tendência, essa terceira geração, uma tendência mediante de um equilíbrio maior, uma terenização, né, da estrutura, então a preocupação mais com a estética, uma preocupação com a versificação, a busca pela perfeição, o culto à forma, tanto é que alguns chamam esses escritores dessa fase de neoparnasianos, né? Alguns nomes são importantíssimos nesse período, João Cabral de Melo Neto, né? A Clarice Lispector com A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, Paixão Segundo GH, o João Guimarães Rosa com Sagarana, Grande Sertão Veredas, né? Primeiras Histórias. Sagarana, pessoal, é uma coletânea, né, de contos assim, espetacular. Eu não tenho outro termo para falar que não espetacular, né? Então é uma obra para você pegar, se deliciar, né? Ficar ali na cabeceira da cama e de vez em quando ler uma parte. É maravilhoso, vale a pena. Também temos Ariano Suassuna, né? Que é tão importante para a gente, aí a obra mais famosa dele, O Alto da Compadecida. E, como eu já havia falado, Lígia Fagundes Telles, que é uma das minhas preferidas, né? Eu gosto muito da obra da Lígia Fagundes Telles. Na próxima aula, nós vamos trabalhar esses escritores mais detalhadamente, né? Principalmente Clarice e Guimarães Rosa. Pessoal, grande beijo, sucesso a todos!